para começar, eu quero perguntar, você conhece alguém com muitas manias, que se preocupa excessivamente com sujeira, lava as mãos toda hora, ou chega repetidas vezes, ela checa se fechou a porta várias vezes, volta, eu acho que não fechei. Ou então se desligou o fogão, ou o gás antes de sair de casa, ou mesmo quando vai deitar, você conhece? É verdade, eu conheço sim, às vezes até eu confesso que tenho algumas manias, viu? É muito bom a gente prestar atenção no nosso quadro de hoje, no nosso quadro Viva com Saúde. A gente vai falar sobre alguns dos sintomas do transtorno obsessivo compulsivo, ou TOC, conhecido popularmente, né? Mas conhecido também como as velhas manias, né? Está no ar o nosso quadro Viva com Saúde. É isso aí, a gente já conversou aqui porque às vezes a gente tem uma mania de lavar as mãos, né? Às vezes a gente tem uma mania de realmente fechar a porta, ou outras, eu tenho algumas, daqui a pouco eu falo. Você vai falar? Tá bom, a gente... Eu vou saber se realmente é toque ou não é, a gente vai saber sobre isso, importante, né? Porque hoje no nosso quadro Viva com Saúde, a gente vai falar dessas manifestações, né, que podem incapacitar a pessoa para o trabalho e até impedi-la de se relacionar socialmente. Você que assiste o nosso programa pode ter toque ou conhece alguém que passa por esse problema, tá? No nosso quadro tem o objetivo de prestar esclarecimentos, informar você e a toda a população, né? Ajudar aí você que nos assiste agora a viver com mais saúde. É por isso que a gente está recebendo o nosso entrevistado, né? O psiquiatra Bruno Lacerda. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, especialista em medicina do sono pela Sociedade Brasileira de Medicina do Sono e especialista em psiquiatria pela Secretaria Estadual de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, capacitado em estimulação magnética transcraniana pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Vamos falar sobre esse assunto, né, que popularmente é conhecido como TOC, né? E eu queria que você explicasse pra gente realmente o que significa, né, essa doença. Transtorno obsessivo compulsivo, né? Isso. É uma doença que ela é prevalente, né, em nossa população, acomete cerca de 2 a 3% da população ao longo da vida. Né. A patologia ela é caracterizada pela presença de obsessões, que seriam pensamentos, ideias, imagens, né, ou impulsos intrusivos. O cidadão ele se dá conta de que é algo que é incômodo, ele não quer pensar sobre aquilo, mas esse pensamento, essa imagem, ela ocorre de forma recorrente. E isso leva a um sofrimento ou um aumento de ansiedade. Pode estar associado a isso também a presença das compulsões. E aí, essas compulsões podem ser tanto atos mentais, né? O indivíduo tem que contar, tem que rezar, pensar em palavras em silêncio, para tentar diminuir a tensão que foi provocada, não é, pelas obsessões, ou mesmo atos comportamentais. Existem 2 tipos de toque? Como? 2 tipos. Existia mais de um tipo de toque? Sim, existem algumas características? Isso, existem várias apresentações clínicas. Né? Uma das mais comuns é a obsessão por contaminação, né? O indivíduo acha que está contaminado, e a compulsão pela lavagem. Né? Então o indivíduo começa a se lavar várias vezes. Geralmente isso ocorre, né, nesse caso, por algum estímulo no ambiente. O indivíduo vê sangue, vê sujeira, vê um hospital e associa aquilo já ao fato de pensar de estar contaminado. E aí começa a gerar esses atos, né, que muitas vezes podem ferir, né, a pele, né, e outras formas clínicas, como por exemplo simetria, não é, checagem, né, como foi falado, ou mesmo obsessões de pensamentos ou ideias proibitivas, né, como de cunho sexual, religioso, né, de conteúdo agressivo. Doutor, existem pessoas que estão mais propícias a terem toque? Pessoas que trabalham em hospitais ou não? Então, na verdade, existe... Na psiquiatria, a gente fala de um modelo que é o modelo diátese e estresse. O indivíduo ele já apresenta uma genética, né, favorável àquele determinado transtorno, e o ambiente, né, pode deflagrar a doença. E aí, de natureza, pode ser psíquica, de natureza física, né, um insulto ao sistema nervoso central, né, já mesmo ainda no ambiente uterino, durante o parto, o uso de drogas ao longo da vida. Né. Então, a gente sabe que para o toque, né, crianças, geralmente a doença é precoce, acomete mais os homens,
antes dos 17 anos, né? As mulheres são acometidas geralmente mais tardiamente, depois dos 17, e há uma certa associação com, além do insulto ao sistema nervoso central, a associação também com a questão imunológica. Crianças que são muitas vezes acometidas por uma infecção bacteriana, né, pelo estreptococo, e desenvolvem uma alteração de movimento, que chama-se coreia de Sayre, elas apresentam uma maior susceptibilidade a ter o toque. Então, existem algumas causas no ambiente, né, alguns instintos que podem deflagrar isso. Essas ações, elas são provenientes desses pensamentos que acabam sendo até involuntários, né? São pensamentos recorrentes na cabeça de uma pessoa e a partir desse pensamento ela começa a agir consequentemente, né? Achando que está contaminado, achando que esqueceu alguma coisa. Isso. Na verdade, o indivíduo, ele não quer pensar sobre aquilo e na nossa classificação de doenças, esse transtorno está agrupado dentro dos transtornos neuróticos. O paciente não perde a sua razão. Ele tem um insight, ele sabe que aquilo não existe uma finalidade dele pensar sobre esse determinado assunto, mas ele não consegue ter esse controle. E, na verdade, o ato vem para tentar, né, que pode ser mental ou pode ser um comportamento, né, ele tem que tocar em algum lugar, ou ele tem que pisar em determinado lugar, ou mesmo pensar em uma palavra para combater esse pensamento. Ele faz isso para tentar diminuir o sofrimento ou essa tensão que é gerada. Muito bom. Uma pessoa bem famosa, tanto pelo talento quanto pelas manias, é o cantor Roberto Carlos, né? Todo mundo sabe que ele tem várias manias e antes de ser diagnosticado com toque, ele proibia que seus convidados usassem roupas pretas quando fossem cantar com ele. Como é que a gente pode identificar, doutor, que certas preocupações já são excessivas? Isso. Na verdade, para se configurar o transtorno, né, deve haver um prejuízo. Para qualquer transtorno na psiquiatria, tem que haver um prejuízo funcional. Né? O indivíduo ele sofre, né, pelo transtorno ou ele tem algum prejuízo acadêmico, laboral, nas suas relações interpessoais. Então deve haver um prejuízo. Só voltando ao assunto que nós estávamos falando, mas geralmente o que acontece é isso, as pessoas elas têm a compulsão objetivando reduzir essa tensão. Mas tem um filme que mostra o contrário, que pode acontecer isso também, que é A Menina no País das Maravilhas, que é uma criança e na verdade, ela quando faz o ato mental ou comportamental, ocorre um aumento da ansiedade, entendeu? Então, pode também se apresentar dessa forma. Muito bom. A gente tem mais imagens aí de famosos que têm a Cameron Diaz, né? Ela também fica limpando a maçaneta várias vezes, né? Até descascou, falaram, né? Tem uma história que descascou. Quando é que a gente começa a perceber? Porque mania todo mundo tem, né? Quando é que a gente começa a perceber? Isso aqui é uma mania ou não? Isso aqui é um toque? Como é que a gente consegue realmente perceber que tem alguma coisa errada ali? Porque a gente tem diversas manias, né? Isso. Olha, na verdade, o diagnóstico, em geral, ele é atrasado cerca de 17 anos. O indivíduo convive com isso, né, por quase 20 anos, porque ele se sente muitas vezes constrangido, né, não quer falar sobre esse tipo de pensamento que ocorre e muitas vezes desconhece. Né, por isso a importância da gente estar falando sobre um distúrbio como esse. E muitas vezes também o profissional não tem a competência de avaliar bem, né? Não é um profissional especialista na área e não consegue identificar esse transtorno. Na verdade, o paciente ele apresenta esse tipo de pensamento, de alteração no pensamento, né, de forma recorrente. Ele perde pelo menos 1 hora do seu dia realizando, né, perdendo tempo, tanto com esses pensamentos quanto com esses comportamentos. E esse transtorno, em geral, 90% dos pacientes vão apresentar, esse transtorno tem que estar presente por pelo menos 2 semanas, e em geral, como é um transtorno crônico e flutuante, porque esses sintomas eles vão mudando, pode haver uma obsessão por contaminação, limpeza, simetria, e ele pode ir mudando, essas características podem ir mudando ao longo do tempo, e basicamente é isso. O perfeccionismo, ele também pode ser um sintoma? Nós sabemos que existe um transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, que geralmente quem tem esse transtorno de personalidade, que apresenta esse perfeccionismo, que apresenta uma teimosia, uma insistência, né, um cuidado maior com seus afazeres e muitas vezes leva um certo tempo, mas não apresenta essas obsessões, esses pensamentos, né, inapropriados. Em geral, essas pessoas elas não apresentam um toque associado. As pessoas apresentam outros transtornos de personalidade e muitas vezes podem apresentar o toque, mas isso não é comum.
Né? Não quer dizer que ela tenha que toque. ela tenha toque. Ela pode perder mais tempo, ela é uma pessoa perfeccionista, é mais teimosa para fazer as coisas do seu jeito, mas a gente não observa o prejuízo. Né? E não há a presença desses pensamentos intrusivos. Não afeta no psicológico, ela né? tem um Mais comportamento fixo que é daquela forma, para ela tem que ser daquele jeito, mas a gente não observa essa intrusão de pensamentos. Esses pensamentos, eles podem se tornar mais fortes até ao ponto da pessoa que sofre isso, até sair da realidade, né? Começar a enxergar uma outra realidade e aí vir outros problemas? Sim, como eu vinha falando anteriormente, 90% dos pacientes podem apresentar algum transtorno comórbido. O transtorno mais comum é o transtorno depressivo. Então, muitas vezes o paciente pode chegar até o nosso consultório e ele chega com um cuidado com a sua aparência, porque justamente é uma pessoa, né, que se preocupa com o seu traje, com a sua aparência. Muitas vezes ele pode chegar já mais desleixado por apresentar já um quadro de humor associado. Entendeu? E existe um estudo que mostra que até 30% dos pacientes que têm TOC, eles já pensaram sobre suicídio, Nossa. 20% deles já planejaram e até 10% já tentaram. Então, assim, é um dos transtornos mais comuns associados, porque a pessoa realmente ela se sente incapacitada, ela perde muito tempo realizando, né, esses rituais e perdendo tempo com esses pensamentos e imagens. E ele pode ser hereditário, o toque? Pode, há também uma certa associação, sim. Doutor, e como é que a gente vai fazer? Detectei que eu tenho toque, né? Como é que eu faço para me curar? Vamos dizer assim, eu tenho que realmente procurar uma ajuda, ou eu posso fazer isso realmente sozinho, na minha mente, parar, pensar, nossa, eu preciso, isso não vai influenciar na minha vida, porque muitas pessoas que têm toque, elas relatam que, assim, acham que vai acontecer alguma coisa ruim, né? Que tem esses pensamentos. Como é que faz? O principal tratamento na atualidade é um tratamento psicológico, baseado na TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. O indivíduo ele é exposto, né, à situação, a esse tipo de pensamento, tanto imaginando esse estímulo, ou mesmo na vida real, né, ele é colocado frente a frente com esse estímulo. E aí tenta-se evitar, né, o comportamento, né, ou o ato que ele deveria fazer para diminuir. Então é uma dessensibilização. O paciente vai sendo colocado exposto a isso. Mas nós sabemos também que existem medicações, né, que são associadas. A associação da terapia com a medicação é o melhor tratamento. E os estudos mostram que são medicações que agem sobre a serotonina. Né? Na década de 60, os antidepressivos eles foram criados nesse período e viu-se que pacientes que tinham toque e usavam uma medicação que se chama-se até clomipramina, que tem uma ação sobre o neurotransmissor serotoninérgico, esses pacientes apresentavam uma melhora considerável. Então, percebe-se que esse tipo de medicamento, os pacientes apresentam uma melhora mais satisfatória. Lembrando que você também pode participar do nosso bate-papo através das nossas redes sociais, no @TV Feliz, no Instagram e TV Feliz Oficial no Facebook. Se você também não está conectado agora, né? Será que você tem toque? Você tem? Qual é a sua mania, Luísa? Eu vou falar. Fala aí. Peraí, eu vou falar já. Vai, continua. Tá bom. Olha, você pode participar também através do nosso telefone, 3234-3422. Participa com a gente, manda sua pergunta. Se você tem alguma mania, se você acha que está exagerando nessas ações, né? Porque eu acho que é aí que vem o problema. Depois de 2 semanas, né, doutor? Então a gente consegue detectar essas ações repetidas, né? Isso, causando sofrimento. E afeta o sono? Pode afetar, mas não é tão comum, né? Eu vou falar então. Eu tenho uma mania. Você tem mania? Fala a sua também. Eu tenho mania. eu tenho mania de sempre deixar um sapato na frente do outro, o direito na frente do esquerdo, sempre arrumar assim. Isso é um toque? O que eu tenho, doutor? Não, se não há prejuízo, não tem problema. Não tem problema, é uma mania porque mesmo, eu acho que às vezes a gente realmente deve perceber se realmente aquela ação que a gente está fazendo está nos prejudicando, né? Eu tenho muita mania de lavar as mãos onde quer que eu chegue. Sim. Então eu já... lavar as mãos, né? Sempre eu chego, quero lavar as mãos. Sempre quero estar perfumado, porque eu tenho, acho que Olha aí, gente, Paulo é cheiroso, viu? Você que não sente o cheiro aqui na TV, mas então a gente não tem que se preocupar, né? A gente tendo consulta aqui, olha, ao vivo. E eu queria só fazer um adendo em relação ao tratamento, é que quando o paciente ele é diagnosticado com um transtorno, a gente costuma já passar para o paciente de que esse transtorno, ele deve aguardar, em média, 3 meses.
entendeu? Então, assim, são altas doses de medicação, né? E muitas vezes o tratamento não é satisfatório de forma inicial. Então, é bom que se converse isso com o paciente para que ele continue fazendo adesão ao tratamento. Porque cerca de 40% a 60% vão ter apenas uma resposta parcial, né, nesses primeiros 3 meses. E a gente já tem que deixar ele alerta sobre isso para que ele não abandone. Porque aí a gente vai iniciar estratégias adjuvantes para que ele tenha uma melhora na qualidade de vida. Muito bom. Obrigada, muito obrigado viu, pela doutor? sua participação, tirando várias dúvidas aqui sobre o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Isso mesmo. Obrigada, doutor. Volte sempre agradeço. aqui, viu? Obrigado, Mais uma vez, nos ajudou muito, né? Esclareceu várias dúvidas. Verdade. A gente sempre traz essas informações para a população, né? Muita gente tem dúvida e a gente acaba prestando esse serviço.